que o Senhor quer saber na palavra no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis. No capítulo 19. Conta a história de Elias, né? Os irmãos já conhecem, né, essa história de Elias. Então a gente não vai ler toda a história, ler só um trecho aqui para a gente poder entender um pouquinho. Primeiro livro dos Reis, 19, nós vamos ler do 1 até o 9. Amém? Amém. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como... Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então vamos reforçar esse versículo 9 aqui. Ele entrou numa caverna, né, onde passou a noite, e aí veio a palavra do Senhor que disse para ele: que fazes aqui, Elias? E essa vai ser a pergunta para cada um de nós nessa noite. Que fazes aqui, Eude? Que fazes aqui, Eudice? Que fazes aqui, Magda? Que fazes aqui, Valdir? Então, a pergunta para cada um de nós: que fazes aqui? E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos clamar pela tua ação poderosa, ó Deus, em nosso meio. A palavra do Senhor foi lida, ó Deus, e queremos, ó Deus, nesse momento meditar sobre essa palavra, Senhor. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, para compreender o recado do Senhor nesta noite. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos relembrar um fato que aconteceu bem recente, que os irmãos devem estar lembrados. Sobre os meninos da caverna lá, que ficaram presos na caverna. Né? Todo mundo aqui acompanhou, né? Sabe que foi complicado aquele caso, né? Os meninos ficaram presos lá naquela caverna muitos dias, num lugar difícil de acesso para chegar lá e tal, e aquela história toda levou dias, né, para eles saírem de lá, e a gente ficou acompanhando aquilo tudo e aquela apreensão. Mas aí, o que eu fiquei pensando, né, de tudo isso? O que me levou a pensar o seguinte: o que faz uma pessoa entrar numa caverna? Eu fiquei tentando imaginar, né, o que levou
né, essas pessoas a entrar na caverna. E aí nós ficamos sabendo a notícia lá, né? Diz que foi um treinador de futebol que deu de presente, foi assim, mais ou menos, né? Que deu de presente, deu essa... aniversário de um, né? Isso, aí fez como se fosse um turismo lá, né? Pra visitar essa caverna, como se fosse um presente para eles lá do time lá. Mas assim, a caverna, que eu saiba, eu nunca entrei numa caverna, mas que eu saiba, a caverna é um lugar meio amedrontador, não é? Escuro, Um lugar escuro, É. não é? É um lugar úmido, é um lugar, às vezes, estreito, né? Que até para resgatar eles deu trabalho lá, que tem um lugar lá que não, quase que não passava uma pessoa, né? Tem uns lugares, coisa. E fora que deve ter bichos lá dentro, né? Cobras, morcegos, né? Escorpião, sei lá, deve ter todo tipo de bicho dentro de uma caverna. Então, assim, eu fiquei pensando, o que leva o ser humano a querer entrar num lugar desse, né? Assim, escuro, sem saber o que vai encontrar pela frente ali, o que leva o ser humano a entrar numa caverna? E aí, eu imaginei o seguinte, que uma das coisas que leva, né, o ser humano a entrar numa caverna é o fato de o ser humano querer sempre descobrir algo novo, não é? O ser humano está sempre assim, querendo descobrir algo novo, quer pisar onde ninguém pisou, quer ver o que ninguém viu, quer descobrir pedras, sei lá, diferente, quer descobrir algo novo. O ser humano está sempre nessa busca pelo desconhecido, né? Eles querem explorar, quer conhecer o novo. Então, o ser humano tem isso, né? O ser humano já foi criado assim, Deus já colocou isso na gente, né? Esse impulso de querer conhecer, descobrir algo novo. E né, o ser humano quer sempre se superar, quer chegar onde ninguém chegou e quer fazer algo diferente. Mas isso, até certo ponto, é positivo, é legal, né? É bom, né? Por quê? Porque isso faz com que a pessoa cresça, né? Se desenvolva. Porque se a gente não tiver essa missão de querer descobrir algo novo, a gente fica estagnado, né? E não consegue evoluir. A gente fica parado e não cresce. Então, isso é um ponto positivo. É bom que seja assim. Mas, se for feito de forma irresponsável, aí leva problemas. Porque pelas notícias que a gente viu lá, o técnico ignorou a previsão do tempo, né? Eram uns dias que poderia chover muito, que a caverna poderia ser inundada, mas ele não deu atenção para isso e levou esses meninos lá, né, para dentro dessa caverna, que acabou colocando em risco, né, a vida daquelas crianças. E aí, nesse texto que nós lemos aqui de Elias, a gente vê que Elias também entrou numa caverna. Então, o que estava acontecendo com Elias? Ele matou lá os profetas, né? Depois daquele acontecido lá, ele orou para não chover, depois orou, pediu para os profetas ficar fazendo as orações deles, nada aconteceu, e Elias, quando orou, Deus foi lá e queimou todo, né, o holocausto ali e tal. Então, no final, ele pede para matar todos os profetas de Baal. E a esposa do rei, que é Jezabel, ficou sabendo do que ele fez, e aí fez uma promessa, mandou um mensageiro falar para ele, olha, é o seguinte, vou fazer com você tudo que você fez com os meus profetas. Né? Então ameaçou ele de morte. Ameaçou ele de morte, que quando a pessoa está ameaçada de morte, o que faz, né? Vamos fugir. Vamos fugir porque ele entrou nessa caverna. Por quê? Porque ele estava com medo. Foi o medo que impulsionou ele a entrar nessa caverna. Então, por causa de uma palavra, né, de uma palavra, a rainha lá só falou que ia matar ele, e ele, né, ficou com medo com medo de ser morto, e saiu para se esconder nessa caverna. E por um momento ali a gente percebe assim que ele esqueceu que quem que é o dono da vida? É Deus. Quem dá a vida é Deus, quem tira a vida também é Deus. Então por um momento ele parece que ele esqueceu disso e tentou se esconder ali, tentou entrar
nessa caverna para se esconder. Então, o que eu queria, onde eu quero chegar? Muitas vezes, irmãos, o que acontece com a gente, conosco? A gente também, muitas vezes a gente quer também entrar numa caverna. A gente quer entrar na nossa caverna espiritual. A gente quer se esconder, muitas vezes, né? Às vezes acontece algumas coisas na vida da gente e a gente quer desistir, a gente quer ali ficar escondidinho, né? Quer entrar numa caverna para ficar ali isolado de todo mundo. Às vezes a gente pensa nisso. Mas qual que é a nossa motivação para entrar numa caverna? Uma caverna espiritual. Qual seria uma motivação para a gente entrar numa caverna? Porque será que a gente quer entrar numa caverna para se esconder ou para explorar? Por quê? Eu creio que a caverna não é um bom lugar para se esconder. Né? Como a gente viu, é um lugar que, né, você pode até morrer ali, sendo picado por serpentes, por um monte de coisa. Então, caverna não é um bom lugar para você se esconder. Então, o melhor seria entrar numa caverna para explorar. Quando alguém vai entrar numa caverna para explorar, para ver, né, o que tem lá dentro, explorar a mesma caverna, o que acontece? Ele se prepara primeiro para entrar. Não é? Ele vai para a caverna todo equipado. Ele vai todo preparado com tudo que ele vai precisar. Ele vai pesquisar primeiro outras pessoas que já entraram, se tiveram sucesso, se não teve, por que não teve, o que pode ter acontecido, quais os riscos que ele vai correr lá. Então, uma pessoa para entrar numa caverna normal, ele vai se preparar quando ele vai explorar ela. Vai levar suprimento, vai levar água, ele vai prevenido para tudo, porque ele sabe que ele pode ficar lá uma vida, né, sabe lá quanto tempo dentro daquela caverna. Então ele vai preparado, vai equipado. E então, na nossa caverna espiritual, que às vezes a gente insiste em querer entrar, a gente também precisa, se quiser entrar, tem que ir preparado. A gente tem que estar equipado, a gente tem que se preparar para isso. Então, quais seriam os equipamentos que a gente vai precisar se a gente for entrar na nossa caverna espiritual? Primeiro, a gente vai precisar de oração. A gente vai precisar orar muito, orar bastante, por não só nós orarmos, como ter alguém orando e intercedendo por nós também. Por que os meninos, né, saíram? Eu creio que Deus ali, ele ouviu orações. Muitas orações estavam sendo feitas. Tanto, não sei, dos meninos que estavam lá dentro, né? Que a gente não sabia a fé deles, mas eu creio que eles também estavam clamando a Deus. Então, tinha o treinador, talvez. Budista. Então. E um monte de gente no mundo inteiro que estava orando ali, intercedendo por aqueles meninos. Muita gente ali orando. Então, um dos equipamentos que a gente precisa, se a gente for entrar na nossa caverna espiritual, é oração. É a gente orar e pedir para que outras pessoas estejam orando por nós também. Né? Pedir para que, né, a gente nunca pode entrar numa caverna espiritual sozinho. Porque você pode ser esquecido lá, ninguém pode nem notar sua ausência e você acaba morrendo na sua caverna espiritual ali sozinho. Então, oração, né, clamar a Deus, porque o clamor faz milagres e faz o impossível acontecer. Outro item que a gente precisa para a nossa caverna espiritual é força. Nós precisamos de muita força. Os mergulhadores lá precisaram de muita força, porque tinha lugar que eles tinham que escalar. Tinha lugares que eles tinham que descer, tinha lugares que eles tinham que nadar. Então, é preciso muita força. E na nossa caverna espiritual, nós também precisamos de força. Nós precisamos estar preparados fisicamente para isso. Né? Não entrar numa caverna espiritual desnutrido. Se a gente se a gente não tiver uma base boa, uma base fortalecida no Senhor mesmo, para fazer isso, a gente acaba morrendo na nossa caverna espiritual. Então, olha só, aí é força. E o outro item é coragem.
A gente precisa de muita coragem. Para entrar numa caverna é preciso muita coragem. Eu admirei a coragem daqueles meninos de seguir o treinador e entrar lá naquela caverna. Porque é realmente assustadora uma caverna. E nós precisamos então ter essa coragem, né? Vigiar o tempo todo, não baixar a guarda, né? Você que entende bem dessa não baixar a guarda, né? Ficar atento ali o tempo todo, né? E não deixar ser levado pelas circunstâncias. E aí, quando você estiver lá dentro, o que você precisa fazer? Leitura da palavra, leitura da Bíblia, leitura, conhecer a Deus, buscar conhecer, prosseguir, conhecer a palavra do Senhor. Isso é explorar. Isso é você entrar numa caverna espiritual e explorar. É você buscar conhecer a Deus, o porquê que você está ali, quem é você, qual a sua identidade, de onde você veio, para onde você vai, quem que te trouxe aqui, quem é Deus, porque tudo isso você vai procurar lendo a palavra do Senhor e Deus vai te respondendo essas questões. E aí, quando você passar por todo esse processo, e aí Deus vai chegar para você, assim como chegou para Elias, e vai perguntar aquela frase que está no versículo 9. O que está escrito no versículo 9, a parte B aí do versículo 9? Que fazes aqui, Elias? Porque Deus vai chegar uma hora e vai perguntar, né? Queira Deus que Ele venha mesmo e pergunte isso para nós. Porque é sinal que Deus está preocupado. Deus foi atrás de Elias, assim como Deus resgatou os meninos lá de dentro da caverna. Deus não deixou eles abandonados. Mas, por quê? Porque houve uma intercessão, né? Porque houve ali um clamor. E Deus atendeu as orações e tirou os meninos de lá daquela caverna, e assim como Ele foi atrás de Elias também. Então, quando Deus chegar para você e perguntar o que você faz aqui, aí você não vai responder como Elias, né, respondeu, porque Elias, no versículo 10, aí, ele faz um monte de lamentos, um monte de murmurações, né? E fica com aquela autopiedade, ó Senhor, porque o povo fez isso, e o povo desviou dos teus caminhos, e agora o rei quer me matar, e fica aquele lamento, aquela coisa, né? Mas não, nós, quando Deus perguntar o que você faz aqui, fala, Senhor, eu estive aqui para conhecer o Senhor, porque para ter essa intimidade com o Senhor, e eu estou pronto, eis-me aqui, eu estou pronto, eis-me aqui para sair dessa caverna e fazer o que o Senhor quer para a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos ficar na caverna, nós não fomos criados para ficar na caverna. Se nós tivéssemos sido criados para ficar na caverna, a gente seria um morcego e não um ser humano. A gente estaria grudado no teto aí, de cabeça para baixo, né? Na escuridão, hein? A gente seria um morcego e não um ser humano. Deus não nos criou para ficar na caverna. Então, se a gente sentir vontade de ir na caverna, ou então se a gente já está nessa caverna, se a gente está ali, tentando sair, não consegue, a gente tem que clamar a Deus para sair da caverna, porque nós não fomos feitos para ficar na caverna. Deus nos criou para sair pelo mundo. A ordem dele é ide por todo mundo, pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, falar o que Jesus fez por nós, né? Levar adiante essa mensagem. E ele pede para a gente conviver com pessoas. A gente precisa estar no meio de gente, convivendo com as pessoas. A gente não pode se isolar numa caverna, né? Deus fala para a gente conviver com as pessoas para poder testemunhar, falar da transformação que o Evangelho fez na nossa vida, né? E a gente não pode, porque quando a gente se isola, o que acontece? Às vezes a gente dá trabalho, como os meninos lá da caverna, não deu trabalho? Não teve que mover o mundo inteiro quase aí para poder tirar os meninos lá da caverna? Não teve que chamar mergulhadores profissionais? Isso aí com certeza deu muita despesa para a prefeitura da cidade ou para o estado, não sei, né? Tiveram que pagar esses mergulhadores, muitas maquinárias precisaram ser usadas lá para poder retirar a água que inundou.
Então, deu trabalho. Os meninos, pelo fato, pela talvez a irresponsabilidade de querer turistar dentro de uma caverna, de querer se esconder dentro de uma caverna, deu trabalho. E às vezes a gente quer entrar na nossa caverna espiritual e a gente acaba dando trabalho. Então Deus nos chama para sair da caverna e não para ficar dentro da caverna. Nosso trabalho é fora da caverna, não é dentro da caverna. Então, assim, uma mensagem que eu tirei isso para mim, para nós, né? Assim, a gente precisa estar acordando para a palavra do Senhor, porque é tremendo o que Deus fez na nossa vida, o que Jesus fez na nossa vida. Não foi nada de, assim, qualquer coisa, foi algo tremendo. A gente estava condenado mesmo, a gente estava no lamaçal de pecado, e Deus foi lá e comprou, pagou o preço, né? A gente era escravo do pecado e Ele comprou para Ele, pagou o preço dos nossos pecados todinho. Então, nós temos muitos e vários motivos para a gente estar aqui disposto, né? Falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu estou pronto. Eu não quero ficar na caverna, eu não quero dar trabalho, eu não quero ficar isolado do mundo, não. Eu quero conviver com as pessoas e quero ter a oportunidade de testemunhar, de falar desse amor de Jesus para as pessoas. Então, que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele possa fazer uma obra muito grande na nossa vida e que nós possamos estar sempre preparados, né? Saindo da caverna e para o mundo que Deus mandou. Eu estou com um pezinho lá na caverna e outro lá fora. Porque eu fico com a bolsa cheia de folheto para entregar e não entrego. Quando eu chego em casa, eu não acredito que eu não dei nenhum. Aí eu fui pro pronto-socorro, cheguei lá, dei para um, não quero, dei para outro, não quero. Eu falei assim, então, só distribuí 2 só. Bom, se esse 1 ou 2 que você distribuiu, a pessoa leu, entendeu o Evangelho, amém por isso. Amém por isso, né? Glória a Deus por isso. Então, que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, a Deus, porque o Senhor, Deus, não se esquece de nós. O Senhor nos busca, Deus, onde nós às vezes queremos nos esconder, mas a Tua palavra, Deus, é tão maravilhosa para nós, ó Deus, e nós não podemos nos esconder do Senhor, ó Deus. Por mais que possamos querer entrar numa caverna ou no fundo do poço, onde a gente querer se esconder do Senhor, nós não podemos, ó Deus, porque o Senhor está em toda parte, o Senhor é onipresente, ó Deus. O Senhor está em todo lugar, ó Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Queremos ser usados pelo Senhor, queremos ser trabalhados pelo Senhor. Ó Deus, queremos nos dispor no Teu trabalho, queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Queremos pregar esse Evangelho maravilhoso que Cristo fez por nós, que entregou a Sua vida por nós, que derramou o Seu sangue na cruz por causa de nós, ó Deus. Nós não merecíamos, ó Deus, nós não temos nada que pudesse ter valor ali diante do Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. E continue conosco, Senhor. Ouve, Senhor, os nossos clamores. Ouça, ó Deus, as nossas orações, ó Pai, que fazemos a Ti. Só temos o Senhor, nós dependemos do Senhor. Tudo na nossa vida, Deus, só pode ter efeito se o Senhor estiver conosco, se o Senhor nos ajudar, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.